Segundo Reis, capítulo 5, verso 13 e 14. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Você pode dizer amém? Pai, essa é a tua palavra, este é o teu povo, que os corações estejam receptivos e abertos, e a revelação, Senhor, entre no coração de cada um. E todos disseram amém? Nós temos aqui uma história muito importante, muito conhecida, que revela muitas coisas. Creio o assunto aqui ser inesgotável, e os minutos que eu tenho, eu gostaria de discorrer com algumas coisas que estão no capítulo 5 do livro de Reis, onde essa história se discorre. Fala desse Naamã. Esse Naamã aqui era um sujeito muito forte, muito vitorioso nas batalhas. Ele era uma pessoa com status, de uma influência muito grande. Ele tinha um conceito diante da sociedade. Ele era rico, ele era bem sucedido. Uma pessoa dessa maneira tinha uma autoridade muito forte na cidade, mas ela tinha uma coisa assim, que deixava ela envergonhada, que deixava ela arrasada, que fazia com que ela vivesse sofrendo muito. Ela era leprosa, era um homem leproso. A lepra é como você ter ferida no corpo inteiro, ferida da cabeça aos pés, feridas que saem pus, viram casquinhas de ferida, e está sempre aberta aquela ferida, sempre vazando aguinha. Imagina uma lepra. Então todo mundo entendeu que a lepra é assim. Era esse homem, tinha que viver sob cuidados. Na casa desse homem morava a sua esposa, e lá tinha uma garota que a Bíblia não dá nome. Talvez ela tinha 13, talvez ela tinha 17, talvez ela tinha 21, não sei, mas ela não tem nome na Bíblia. Ela era uma escrava, só que ela era uma escrava diferenciada. A condição de escrava dela não impediu ela de ser a pessoa mais livre do lugar que ela vivia. Ela pertencia a Deus. E quando ela vê o sofrimento daquele homem, ela então fala para a patroa dela, num momento ali, quem sabe, do serviço que ela estava desenvolvendo. Ela fala: olha, na minha cidade tem alguém que pode ajudar o meu patrão. Eu conheço um homem de Deus. Naamã não conhecia Deus, Naamã conhecia reis, Naamã conhecia autoridades, mas Naamã não conhecia alguém que pudesse ajudá-lo. Eu tenho certeza que na sua condição financeira, ele já havia procurado, Wilson, vários médicos, várias pessoas, vários remédios naturais, várias pessoas que têm aquela receita caseira infalível, pastora Débora, tinha, mas não resolveu, Paula, não resolveu. Mas aquele dia, eu creio que ele se deitou, a mulher dele deitou do lado dele e falou: meu bem, a nossa funcionária aqui, a nossa escrava, a nossa empregada, seja lá como falaram, a fulana aqui de casa, ela disse que tem lá na cidade tal, um lugar tal, uma pessoa tal, e essa pessoa pode te ajudar. Aquilo encheu o coração de Naamã de esperança. Deixa eu falar uma coisa para você, você precisa descobrir quem você é nessa história. Vai prestando atenção, não perde o fio não, viu? Isso aqui é para todo mundo que está aqui, não importa a idade. Essa menina disse algo que alimentou o coração de Naamã naquela noite de esperança. Tanto alimentou, meu caro Aldo, que ele foi até o rei. Ele foi ao rei e falou: meu rei, lá em casa trabalha uma pessoa, ela disse isso, isso e isso. O rei queria tão bem a Naamã, e o rei falou para ele: vamos procurar essa pessoa. Pega todo o tesouro que você puder dar de oferta para ele, pega ouro, pega prata, pega roupa, pega tudo do bom e do melhor. Vai até essa cidade, leva essa carta aqui, como rei, eu ordeno que ele te atenda. Porque o homem de Deus era também um súdito. Fala para ele: leva a carta minha aqui, essa carta aqui vai abrir porta para você. O homem de Deus então está lá na cidade dele. Quando chega o dia, bate na porta da casa lá do Eliseu. Quem atende? Um sujeitinho chamado Geazi. Vocês fiquem espertos com esse Geazi. O Geazi está muito vivo hoje. Fica ligado no Geazi. Naamã é uma das coisas que mais tem na face da terra hoje. O que está faltando é a menina sem nome. Ah, como está faltando essa menina sem nome no meio das igrejas.
dentro das igrejas. Vai prestando atenção aí. Geazi abre a porta, identifica a autoridade, vai acompanhando comigo, identifica a autoridade, corre lá dentro. Eu imagino que o profeta estava lendo sua Bíblia, estava orando, estava adorando, quem sabe estava só tomando um salzinho, né? Ele estava lá, quem sabe curtindo um louvor, eu não sei o que ele estava fazendo, mas era um homem de Deus, ele estava lá no fundo. E o homem de Deus dá uma notícia para Geazi, o que ele deveria dizer para o Naamã. Ele vai lá na porta e fala: seu Naamã, é o seguinte, o profeta mandou uma notícia aqui para o senhor, mandou dizer para o senhor o seguinte: Deus sabe, o meu senhor sabe que você veio aqui por causa dele, então ele já mandou você fazer o seguinte: vai tomar banho. Vai tomar banho. É o seguinte, ali no rio, você vai lá, vai dar 7 mergulhos. 7 mergulhos. A Bíblia diz que Naamã ficou tão injuriado, Vanderlei, tão brabo, porque quem ele era? Rico, autoritário, autoridade, o cara que mandava e todo obedecia, mas ele era leproso. Aí vem um homem que nem vem atender ele, Esther, nem olha na cara dele, e manda ele tomar banho. Esse é o problema de um monte de pessoas, rico, pobre, tem a mesma condição de Naamã. Quem é que deu a ordem? O homem de Deus. Se você lembrar o texto que eu li, no verso 13 e 14, ele diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Aí a Bíblia diz assim no verso 14: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Presta atenção, nós homens de Deus, a gente não dá ordem para ninguém, a gente aponta um caminho. Não é assim, pastor Zé? A gente aponta um caminho, a gente dá uma direção. Você faz se você quiser. Eliseu não mandou. Eliseu falou: é o seguinte, ele veio aqui porque ele quer ser limpo da lepra, então é o seguinte, manda ele tomar banho lá no Rio Jordão. Só que é o seguinte, não é qualquer banho não, precisa ser 7 vezes. Você da internet, escuta isso: 7 mergulhos, fala de um processo que precisa acontecer na vida de cada pessoa. Você precisa entender que a sua condição de leproso, ela talvez não seja fisicamente igual a de Naamã, mas provavelmente ela seja a lepra que se chama pecado. Talvez o seu pecado seja orgulho, soberba, arrogância, porque isso revela na vida de Naamã essas características, quando ele se enraivece, justamente porque ele não quis dar o banho, tomar o banho que ele queria, pastora Cleide. Ele não quis. Os irmãos, as pessoas, os servos do Naamã falam com ele aqui, Júlia, no capítulo 13, fala: se fosse algo muito difícil, você não faria? Irmão, parece que as pessoas preferem fazer coisa difícil. Servir a Deus é tão simples, mas é que você precisa vencer o mais difícil. Qual é o mais difícil? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, porque enquanto você colocar Deus em segundo lugar, Ele nunca vai estar em primeiro lugar na tua vida. Na verdade, Ele não vai estar em lugar nenhum. Deixa eu repetir isso para você: se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum da sua vida. É você que sabe aonde você vai colocar Deus. É você que decide qual é o lugar de Deus na sua vida. Você que decide qual é a prioridade de Deus na sua vida. Lembra da garotinha anônima, da menina anônima, a funcionária, a empregada, a escrava, seja lá como ela foi tratada aqui, ela é uma anônima na Bíblia. Ela era escrava, mas ela era uma serva de Deus. O mundo precisa de servos e servas de Deus. É você que está me ouvindo aqui nessa hora, é você que me acompanha aqui pelo Facebook. Você é o servo de Deus que os Naamãs desse século estão precisando. Você é a mulher de Deus, o homem de Deus. Essa menina é uma igreja. Sabe por que não tem nome aqui? Porque não é para ostentar a placa de ninguém. Não é a base da graça que vai salvar a cidade de Dourados. É um homem, é uma mulher, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Você não é qualquer um. Você é o homem, a mulher que Deus libertou. Ah, mas é que eu sou escrava aqui. Ele que se lasque, me trouxe de escrava aqui. Você vai para o inferno pensando assim. Ela não teria direito de dizer: me escravizou, vá para o inferno, morra de lepra. Tem crente assim, o crente sabor de mel, vingança, vingança, vingança. Vai para o inferno dentro da igreja.
aliás, dentro do auditório, né? Achando que está na igreja. A história segue e fala que Naamã fez conforme lhe foi ordenado. A Bíblia diz que a pele dele ficou, Everton, como de um bebê. A pele dele ficou como de um bebê, ficou limpinho. Pensa, deve ter ficado um homem muito bonito, né? Estava todo perebento, já pensou, Emanuel? Mas agora ele está com a pele limpa, está bonito, Beatriz, está lindo. E ele fica muito feliz, ele fica tão feliz, que ele volta e ele pega os tesouros que ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe roupa, ele trouxe coisas de muito valor daquele tempo. E ele manda dar tudo para Eliseu, ele quer dar presentes para Eliseu. Eliseu entendia quem era aquele homem. Aquele homem era o tipo de pessoa que tudo que ele precisava ele pagava. Aquele homem era o tipo de pessoa que o que ele queria, ele dava dinheiro e recebia. Mas ele tinha que entender que naquele momento, mais do que curar ele da lepra, Deus queria curar ele da arrogância, da soberba, do orgulho, e ainda escrever o nome dele no livro da vida. Deus queria perdoar os pecados de Naamã. Se Naamã, naquele momento que ele entendeu ali, melhor dizendo, se o profeta tivesse recebido o ouro, tivesse recebido todo aquele dinheiro de Naamã, na mente dele, na mente carnal dele, Gustavo, ele obviamente ia pensar assim: eu paguei pela consulta, paguei pela cura e paguei bem pago. Não seria para a glória de Deus. Entenda isso que eu estou falando aqui agora. Entenda. Quando Naamã entende isso, o profeta fala que não é momento de fazer isso ali, coisa e tal. Ele despede Naamã, pega o caminho de volta, agora curado. Se encontrou com o homem de Deus, foi curado. Está curado no físico, curado na alma, foi liberto, porque ele teve que vencer o orgulho dele, e teve que tomar os 7 mergulhos lá no Rio Jordão. A arrogância dele foi embora quando ele obedeceu. Todo humilde obedece, todo orgulhoso desobedece. Todo humilde não tem dificuldade de obedecer, não tem dificuldade de pedir perdão, não tem dificuldade de seguir conselho. Agora, o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, é como Naamã aqui. Ficou nervoso, ficou bravo. A gente vê um Naamã, uma espécie de Naamã, lá no comecinho, um tal de Caim. O cara não escutou o irmão dele, não escutava pai, e não escutou Deus, não obedeceu a Deus. Mas o negócio aqui é o tal do Naamã, agora curado, liberto, certo? Ele segue o caminho de volta. Mas alguém nessa história, lembra que eu falei, não esquece do Geazi? Alguém nessa historinha apareceu e ficou indignado. O pastor dele não quis o ouro, o pastor não quis a prata, o pastor não quis os tecidos, não quis as camisas do Dalina, né? Não quis aqueles sapatos da hora, o pastor não quis nada disso, não quis o relógio da Apple, não quis o iPad, ele não quis nada, Gustavo. Que desgrama de pastor é esse que não quer esse negócio? Não pode, por que ele não pede para mim? Geazi caminhava com um homem de Deus, mas Geazi tinha dentro dele um interesse pelas coisas da terra aqui além do normal. E naquele dia ele perdeu a oportunidade de ser de verdade um homem de Deus. Você é provado pelos louvores que recebe, você é provado pelas ofertas que você recebe. Eliseu, toda aquela riqueza não interessou para ele, mas o Geazi era alguém, discípulo de Eliseu. Geazi pega então e sai correndo atrás do Naamã. Você está me entendendo? Tem alguém comigo aí? Diga glória a Deus. Olha só, ele correu atrás do Naamã. Ele conta uma historinha. Chegou 2 pessoas lá em casa, e o meu rei, o meu profeta, o meu senhor, o meu pastor, ele mandou você mandar 35 quilos de prata, mandou umas mudas de roupa. O Naamã estava tanto querendo ofertar, queria entregar, porque era feitio dele, como eu disse no início, Valdeci. Ele fala assim: leva 70 quilos de ouro, leva tantas mudas, e leva. O menino pega, o Geazi pega aquilo ali, volta para casa, esconde, e vai lá na pertinha do seu senhor, com aquela cara de pau mais lambida do mundo. Eu conheço esses. Eles aparecem perto de mim, e eu falo: como é que está isso? Tudo legal. Eu falo: é, Geazizão. Quando eu pergunto, não é porque eu não sei, eu já sei, eu estou só dando a oportunidade da pessoa consertar. Não, pastor, está tudo legal, tudo bacana.
Que nem eu costumo dizer, o cara está lá no fundo da fossa, está na titica, ele só está com o biquinho para cima assim, tentando sobreviver. Está por aqui de titica, dentro da fossa, Paulo. O pastor está só falando para ele, vamos sair daí. Está tudo bem, pastor. Porque tem que renunciar. E o problema das pessoas é que Geazi não quis renunciar, Paulo. O Geazi pega e esconde, aí ele pega, vai para perto do senhor dele, e o senhor dele, o pastor dele, pergunta para ele, onde você estava? Estava por aí. Fui ali, fui lá, fui assado, estava aí. Não, o Espírito, aí Deus revela. Deus revela. Quantos acreditam que Deus revela? E hoje, irmão, Facebook revela, viu? WhatsApp revela, o irmão, a irmã que viu revela, viu? O que você não conta, o Facebook conta. Alguém te fotografa. Em época de internet, meu irmão, se você tem um celular, vão te ver. Todo mundo revela hoje. Mas a revelação aqui foi o seguinte: ele entendeu aqui que ele pisou na bola. Naquele momento ali, o que aconteceu com Geazi? Ele mentiu, ele desobedeceu a ordem do profeta dele, foi atrás do que era rejeitado, e o profeta fala, não era o momento de receber essa oferta. Por quê? Porque aquele homem entendia que tudo se pagava, e o profeta queria mostrar para ele que com as coisas de Deus, você não paga nada, você não compra Deus, você não compra homens de Deus, você compra esse Zé Povinho que fala que é crente. Você compra quem trabalha na obra de Deus por dinheiro, esses você compra. E esse até o diabo compra também, quando dá um pouquinho mais de dinheiro para eles. Quando o diabo oferece um prazerzinho diferenciado, essas pessoas caem na lábia do diabo. Homens de Deus não aceitam pacotes de dinheiro para profetizar isso e aquilo outro, e falar bem daquilo e daquele outro. É rico, vai receber a palavra na mesma pegada que aquele que é assalariado recebe. Homens de Deus não são compráveis, você pode dizer amém? Homens de Deus não estão à venda, amém? Mas o diabo vai tentar comprar. Até agora eu falei do rei, eu falei aqui da garota anônima, Giovana, falei da garota anônima, falei do Naamã, falei de Geazi e falei do profeta Eliseu. Fechou? Agora perceba, quem é você nessa história? O que a gente precisa perceber, e eu quero enfatizar aqui, destacar nesse minuto que nos resta para quase concluir, é que essa menina aqui, ela era escrava, mas ela testemunhava de Deus numa terra distante. Ela estava longe do pai, longe da mãe, mas o que foi plantado dela permaneceu. O que foi depositado dentro do coração daquela menina permaneceu. Ela com certeza tinha saudade do pai e da mãe, ela estava na condição de escrava naquele lugar, mas ela não ficou de mimimi, de murmuração, reclamando da vida, não. Ela podia odiar aquele homem que escravizou ela. Podia ou não podia, Lara? Podia ou não podia? Podia! Mas ela não fez isso, ela queria o bem dele. Homens e mulheres de Deus querem o bem até dos inimigos, porque isso está escrito na Bíblia. Você faz o que a Bíblia manda, não é o que você sente. Eu estou sentindo, teu coração é egoísta. Nosso coração é egoísta, nosso coração é corrupto. Mas o coração dessa menina era cheio de compaixão e de misericórdia. Quando você recebe um coração cheio de compaixão e misericórdia, diga amém. É esse o coração da igreja desse século. É isto que o Senhor quer gerar nesses dias: corações cheios de compaixão e de misericórdia. Eu enfatizo aqui, a garota era anônima. O anonimato é para que a glória seja somente de Deus. Essa menina foi responsável em curar um general de guerra. Foi através da vida dela que tudo começou. O que é que tem começado através da sua vida? Nessa pandemia, quantos generais de guerra vão morrer do seu lado? Quantas pessoas vão precisar morrer do seu lado? Se você não funcionar como igreja, aqui é a igreja funcionando. Essa menina anônima aqui representa a base da graça nessa cidade. Essa menina anônima aqui, ela representa você que vem aqui, escuta a palavra, e na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, o que é que você faz? Os Naamãs desse tempo continuam leprosos, estão espalhados por toda a cidade. Aquela sua amiga que você conversa no Facebook, quem sabe você é o Naamã que veio aqui nessa noite para ser liberto desse orgulho, dessa soberba, dessa arrogância. Eu não sei quem é você. A gente não conhece mais ninguém.
Eu já fui enganado, terrivelmente, pensando que conhecia. Diz que pior do que não ter é pensar que tem, pior do que não saber é pensar que sabe, pior do que não ser é pensar que é. Essa menina representa uma igreja que atua no as grandes obras de Deus que eram feitas através dos profetas naquele tempo. Aquelas pessoas que ouviram essa menina aceitaram o conselho dela, creram no conselho dela, mesmo sendo ela escrava daquele lugar. Ei, escute o que eu vou te dizer: lá onde você trabalha, onde você estuda, com quem você mora, tem Naamãs leprosos precisando da sua ajuda. Você não tem vontade de ajudar, não? Aí eu tenho, mas como que eu vou fazer? Pois é, aqui está uma escrava. Aqui não fala que ela frequentava a igreja, aqui não fala que ela tinha um pastor, aqui não fala nada disso. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma Bíblia. O que você está fazendo nesse tempo? Segundo personagem aqui que a gente encontra, e eu quero terminar falando dele, o Geazi. O Geazi era crente da igreja. O Geazi era lá da base da graça daquela cidade. O Geazi, ele tinha um pastor desses bem. O que você está fazendo? Por que você não foi para a igreja? Onde você estava? O que você foi fazer? Porque não é assim que eu fico? Eu não fico azucrinando você? Por que não veio para a igreja? Por que não foi para o culto? A hora que ele entrou dentro da casa, o pastor dele já perguntou: onde você estava? Onde você foi? O que você está fazendo? Eu vivo falando isso, tem uns que nem me respondem. Mas quem está jogando a oportunidade fora de ser um homem de Deus é você, não sou eu não. Eu continuo no meu papel. Eu continuo sendo. Eu não gostei da maneira como você falou para mim, pastor. Estou nem aí. Porque depois que eu passei dos 50 anos, e depois de 20 e poucos anos de ministério, a gente precisa ser franco, ser sincero. Eu não quero ser mal educado com você. Se eu for mal educado, aí você pode falar comigo. Mas eu quero ser franco e aberto com você. Passa ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você é um Naamã na minha vida. Nunca se limpa. É um Geazi que me ajuda quando quer, quando dá, quando está afim. Eu já não estou na vibe de ajudar, não. Olha aqui, o Geazi, ele vive dentro das igrejas. O Geazi sempre é perto de um pastor. O problema é que ele não obedece. O coração dele é pior do que o Naamã. O Geazi tinha aparência de crente. Ele tinha aparência de quem confiava, do profeta que confiava nele. E a Bíblia mostra aqui que Geazi viveu na companhia de Eliseu. A Bíblia mostra que este Geazi viu, Amanda, sinais, milagres, prodígios. Ele viu coisas, ele viu milagres sendo transformados, ele viu pessoas sendo transformadas, mas a mente dele estava presa nas coisas terrenas. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Uma fé que você usa para conquistar tem que ser a mesma fé que você usa para renunciar. Ainda há pouco eu disse: aonde está o seu coração? Se não estiver em Deus em primeiro lugar, não vai estar em lugar nenhum. A fé terrena, a fé de Geazi era para coisas, e o dia que ele viu o patrão dele, o pastor dele, rejeitando aquela riqueza toda, ele não entendeu isso. Ele não entendeu isso. Você tem que saber que tem coisas que Deus vai te dar, mas tem coisas que Deus vai colocar, vai permitir, melhor dizendo, que se coloque diante de você para ver a sua reação, para perceber a sua reação. Há muitos anos atrás eu ouvi uma historinha, cabe ela nesse momento aqui, de um pastor que estava passando um momento muito difícil financeiramente falando. E eu sei o que é isso. E aquele pastor, ele entrou dentro de um ônibus na cidade do Rio de Janeiro, e ele deu um valor ali, tipo R$5, e o cara entendeu que era 50 e voltou 40 e poucos para ele. Ele olhou aquilo e pôs no bolso. E a fila andando, né? O pastor sentou e lá falou: oh, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor sabe que eu estava precisando desse dinheiro. Obrigado porque o Senhor colocou esse dinheiro nas minhas mãos. E Deus falou: não coloquei nada nas suas mãos não, você que pegou. Isso aí não foi eu que te dei não. Como não, Deus? Eu dei ali, ó, o rapaz deu errado o troco para você. Você vai ter que ir lá devolver. Você que decide. E o pastor não conseguiu descer do ônibus. A hora que o ônibus foi esvaziando, ele foi lá: moço, eu te dei R$5, você entendeu 50 e me deu. Não, pastor, eu não me enganei não. É que o senhor estava pregando sobre honestidade ontem lá na igreja, eu estava lá. Eu queria saber se o senhor é uma das pessoas honestas.
Porque a gente conhece muita gente que fala uma coisa, mas vive outra. E eu estava só esperando o senhor devolver. E eu já estava aqui agoniado que o senhor não ia devolver o dinheiro. Eu ia ter que falar com o senhor, porque eu não posso perder esse dinheiro. Você já pensou? Irmãos, o diabo faz o convite quando ele te tenta. Toda tentação é um convite. Diga forte comigo, toda tentação é um convite. Agora, quando você aceita o convite, é quando você peca. Você pecou, significa que você aceitou o convite. Oh, que convite gostoso, que convite delicioso. O Geazi aqui, ele viu a oportunidade de se dar bem. Já pensou? Foi pedir 35 quilos de prata, Vanderlei. Levou 70, pastor Zéias. Ó, que subornão, hein? Me dei bem. Ó, vou guardar, vou bocar aqui, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Deixa eu falar um negócio para você. Tudo que está encoberto vai ser descoberto. Tudo. É interessante que ele escandalizou Naamã e os companheiros de Naamã, quando ele vai correndo atrás. O Senhor lá falou que não queria, que não era para o momento tal, mas daí ele muda de ideia. Que história é essa? O Geazi, ele causa escândalo na igreja. Ele compra e não paga, ele marca horário e não cumpre, não vem. Ele sempre tem uma desculpa. Todo Geazi tem uma desculpa esfarrapada. Sempre tem algo mais importante do que o que ele tratou. Deixa eu falar um negócio para você. O que você trata é mais importante do que o que aparece depois. Eu já recebi oportunidades para pregar em lugares onde, poxa, era legal, eu vou lá. Mas apareceu a oportunidade de pregar num lugar mais incrível ainda. E no mesmo dia, eu falei, eu já tenho agenda. Já tenho agenda. No dia que o pastor do Valdeci e da Eliane, que estão aqui, queria que eu fosse na cidade dele, eu falei, eu já tenho agenda, não posso ir. E se eu mudar a data do nosso evento aqui, o senhor vem? Ele mudou a data. Eu fui na data que ele mudou daí. Foi mudado. Você cumpre a palavra. Você cumpre o que você fala. Falou que vai chegar, chegue. Falou que vai fazer, faça. Não escandalize as pessoas. E esse é um tempo onde a igreja, infelizmente, não a igreja, as pessoas, os Geazis do século 21 estão escandalizando as pessoas as pessoas. Os ímpios estão incrédulos por conta de comportamento de pseudos evangélicos. Que a sua vida seja uma vida que inspire pessoas a prosseguir em nome de Jesus. O que eu vejo também aqui é que ele mentiu para o seu pastor. Ele encobriu o seu pecado. Quando eu pergunto, Paulo, você está crente? Os mais sinceros vão dizer assim para mim, mais ou menos, pastor. E é claro que vão receber uma palavra. Não, pastor, está tudo bem. Não está tudo bem, está mentindo. E a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Ele vive acobertando. O Geazi aqui acobertou o que ele fez. Ele mentiu para o Senhor dele. No verso 25 do texto ele fala assim, ó, depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E Eliseu perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, o teu servo não foi a lugar algum. Olha que cara de pau. O Geazi é cara de pau. Eu não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu disse para ele, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Esse não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Olha quanta riqueza tinha ali, Esther. Por isso, olha só que terrível, gente. Wilson, por isso a lepra de Naamã vai vir para você, vai vir para os seus sempre. Presta atenção o que você está fazendo. A lepra de Naamã, que foi curado, veio para o Geazi. Pode um negócio desse? O cara, puxa vida, eu fui falar com o fulano lá. Não, ele tinha a oportunidade de agir corretamente, mas o que ele fez? Todo dia vocês vão receber a oportunidade de fazer coisas erradas. Quem já percebeu isso faz tempo? Todos os dias você vai precisar decidir, escolher o que é certo, mentir ou dizer a verdade. Todos os dias você vai ter a oportunidade de ser a menina que não tem nome aqui, pastora Jânia, ou de ser o Geazi desse século. E Deus revelou a hipocrisia dele através da vida do profeta. Deus julgou o pecado dele e Geazi tornou-se um exemplo de maldição para aquela época. E o mais terrível disso, que a Bíblia relata aqui, que me assusta muito, é que nesse tempo aqui, a história de Geazi fala aqui que ele ficou leproso e os seus descendentes para sempre. Como é que eu cancelo isso?
Alguns anos atrás, eu era alcoólatra. Eu não admitia. Só a Silmara que sabia e ficava falando que eu era alcoólatra. Mas eu não admitia, né? Mas eu era um alcoólatra. E eu não paro quando eu quero, mas nunca conseguia parar. E o dia que eu decidi que eu ia parar, que eu tomei uma decisão, o meu filho tinha talvez 2, 3 anos, e começou um processo de abandonar aquele mundo. O resultado hoje é que eu tenho um filho caminhando ao meu lado, eu tenho uma filha caminhando ao meu lado, e a minha casa não é uma casa de alcoólatras. Então, a minha decisão naquele tempo atingiu a minha geração. Quantos concordam com isso? A sua decisão hoje decide o seu amanhã. Que você decida ser um homem de Deus, que você decida ser uma mulher de Deus. No caso de Geazi, tinha um pastor, mas não aceitava a direção que o pastor dava. A menina não tinha um pastor, mas ela tinha Deus na vida dela, e ela manifestava a glória de Deus aonde ela estava. O Geazi tinha um pastor, via coisas incríveis acontecendo, tinha momentos de discipulado, provavelmente ele orava junto com o profeta, ele caminhava com o profeta, ele morava, ele comia com o profeta. Que privilégio, irmãos! Eu já fiquei alguns dias comendo na casa do pastor José, dirigindo para ele, conversando com ele, ouvindo ele. Irmãos, que privilégio! Quando eu penso nisso, eu lembro do pastor José e dos dias que eu fiquei com ele. Foram uns dias de transição na minha vida. E é tão bom você caminhar com quem te inspira, com quem tem conteúdo. Me dava cada cocada, cada cascudo. Eu fui falando aquilo que estava no meu coração e fui aceitando a direção. Você aceita a direção? Eu aceito, pastor. Vamos caminhar junto. E eu quero terminar mostrando que você pode ser a menina anônima, você pode ser um Naamã cheio de arrogância e orgulho, mas que pode ser liberto em nome de Jesus. Você pode ser o Geazi, que é o que eu acredito que mais está acontecendo nos dias de hoje. O Geazi dentro da igreja é um problema sério. Mas essa igreja, como eu disse ainda há pouco, Lúcia, é como aquela garota sem nome, que vai libertar muitas vidas em nome de Jesus. Você aceita ser uma pessoa como essa menina? Você aceita? Aceita algo? Quem aceita, diga: eu recebo essa palavra para ser como essa menina anônima, em nome de Jesus. O Naamã precisa de você. Aquele seu amigo de Facebook, de WhatsApp. Só que Naamã não cura Naamã. Leproso não cura leproso. Doente não cura gente doente. Orgulhoso não cura orgulhoso. O que Deus faz em você, Ele vai fazer através de você. Ele vai te orientar, te corrigir, Ele vai te apontar o caminho. Ele vai dizer: olha, vai por aqui. O profeta falou para eles, para Geazi, para Naamã: vai lá no rio, toma banho. Eu vou dizer para você, mas eu não posso ir fazer no seu lugar. Eu posso orar por você, Wilson, mas eu não posso orar no seu lugar. O despertador vai acordar cada um de vocês aqui toda manhã que você usar ele para despertar você, mas é você que precisa decidir sair da cama. O inimigo vai te fazer proposta, como foi aqui o caso. Não foi uma proposta do inimigo. O homem queria agradecer apenas, pastor. Por que o profeta não pegou? Porque, como eu disse, não era o momento. Tem coisas que Deus não quer que você pegue para provar o seu coração. E a Bíblia diz que Deus prova o nosso coração. Que nessa noite você possa entender isso. A igreja que avança, ela não está à venda, ela não negocia valores, ela não negocia seus princípios. Quantos podem dizer amém? Eu quero ser como essa garota. Eu quero viver a minha vida para a glória do Senhor, mesmo na condição de escravo. Paulo, ela teve essa condição, ela teve essa visão, a visão de compaixão. Quantos recebem a visão de compaixão aqui? Perto de você tem um Naamã. Perto de você tem um Naamã. Naamã representa esse mundo em trevas. Naamã representa aquele seu amigo, aquele seu colega, que você tem prazer de estar com ele, mas você não imparte Jesus com ele. Isso é assustador.
Porque se você senta com ímpios, você senta com incrédulos, e eles não acreditam na sua vida de cristão, você ainda não tem Jesus. Você se tornou frequentador de uma igreja, você é igual Geazi. A vida sua precisa mostrar Jesus. Diga forte comigo, por favor: a minha vida precisa mostrar Jesus. Você crê nisso? Diga mais uma vez: a minha vida precisa mostrar Jesus. Senão tudo que você tem é uma religião como Geazi. Você não pode ser um Geazi. Eu não aceito ser um Geazi. Porque o mundo, a cidade de Dourados está cheia de Naamãs. Casais que são como Naamãs, adolescentes como Naamãs, as suas amigas, as pessoas, clientes, patrões. No caso aqui era o patrão. Quando é que você vai ser um exemplo para o seu patrão? Aquele patrão rico que você tem acesso a ele. Quando é que você vai falar: patrão, eu quero pagar seu almoço, patrão, eu quero tomar um café com você, eu quero te contar algumas coisas? Sabe por que a gente não consegue? Porque a nossa vida não fala. Porque quando a sua vida fala, as palavras fluem melhor. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aos meus irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que você seja como essa mulher, que mesmo na condição de escrava, ela abençoou a vida daquelas pessoas com quem ela morava. Nessa oração, receba essa palavra de fé em nome de Jesus. E assim que terminar essa oração, você continue conosco, que eu tenho uma palavra para você, assim como eu tenho aqui para a igreja. Se você quiser e puder, ponha a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, e se você concordar com o que eu estou orando, você vai dizendo sim, amém, eu quero. Pai, em nome de Jesus, nós conhecemos aqui, Senhor, de forma muito breve a história de Naamã, de Geazi e dessa menina anônima, Senhor. O profeta, Deus, estava na vida dessas pessoas, mas Naamã aceitou e foi curado. Geazi rejeitou e recebeu a lepra. A menina, Pai, o galardão dela é o Senhor quem vai entregar. Aquela menina recebe um galardão maravilhoso, porque mesmo sendo uma escrava, ela foi, Senhor, uma pessoa importante naquele contexto. E nessa noite aqui, Pai, em pleno século 21, aqui estão homens e mulheres. O Senhor conhece os anônimos que estão aqui nessa igreja. E eles vão sair aqui, Pai, desse lugar, e vão trabalhar amanhã, vão conversar com pessoas, vão fazer negócios, vão vender, vão comprar, vão se relacionar com pessoas, que ao encontrarem os Naamãs desse tempo, se eles encontrarem Naamãs essa semana, e eu sei que eles vão deparar-se com Naamãs, que eles sejam a cura para esta pessoa, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, desse espírito maligno e enganador de religiosidade que possuía Geazi, mais interessado nas coisas que o mundo oferece do que nas coisas da eternidade com Cristo. Nos livra, Senhor, de ser uma igreja leprosa, de ser uma igreja interesseira, de ser um Geazi desse tempo, Senhor, com aparência de evangélico, com aparência de igreja, mas vazios, homens e mulheres interessados apenas em coisas. Nos livra de sermos como Geazi, Senhor. Nos livra de um coração arrogante e egoísta. Nos livra de sermos ladrões. Nos livra, Senhor, de sermos mentirosos como Geazi foi. Nos livra, Senhor, de encobrirmos o pecado quando temos a oportunidade de confessar o pecado. Em nome de Jesus, uma igreja sarada, uma igreja resgatada, uma igreja redimida, uma igreja curada, em nome de Jesus, para curar essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga forte: eu recebo essa palavra. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Se assente, querido. Nós queremos concluir dando a você uma oportunidade incrível, sensacional. Ah, é, pastor? Sim. Chegou o momento de você fazer a sua oferta. Obrigado pelo seu amém, irmão Fafi. Eu vou repetir porque quem sabe você foi pego de surpresa. Chegou o momento de você fazer uma oferta. Deixa eu falar para você, Geazi não ofertava, viu? Geazi só queria. Viu? Você não é um Geazi. Amanhã nós temos um compromisso importante. Amanhã nós vamos pagar mais uma parcela do nosso terreno. Obrigado. Eu vou falar, quem sabe você não estava prestando atenção quando eu falei. Amanhã nós vamos pagar mais uma parcela do nosso terreno. E você faz parte disso. É a sua fidelidade, a sua lealdade. Deixa eu falar algo para você importante.
Nós estamos honrando nossos compromissos por causa da sua fidelidade. É a sua fidelidade a Deus. Que nessa noite você possa fazer uma oferta. Talvez você não quis pegar um carnezinho, com medo de falhar, mas hoje você pode fazer uma oferta. Talvez você trouxe uma oferta, você faz ela agora. A sua oferta vai ajudar a cobrir amanhã aluguel, água, luz, telefone, internet, terreno. E a gente tem 2 lugares para pagar, não é verdade? A casa ao lado e aqui é 2 águas, 2 luzes. Agora eu não quero que você oferte, porque eu falei que tem que pagar isso. Deixa eu te ensinar algo, oferte por alegria e gratidão. Não oferte porque está precisando. A gente não oferta porque está precisando, isso é esmola. Você dá a sua oferta porque você quer honrar o seu Deus. Você entrega seu dízimo porque você quer honrar a Deus e você é grato a Ele. Amém? Põe amém no rosto, gente. Fala amém. Não dá nem para ver com essas máscaras, não é verdade? Mas eu gostaria que você que está aqui nessa noite, você que não tem hábitos de fazer oferta, você que não tem o hábito de devolver seu dízimo, pensa bem. Pensa bem. Quem te governa? Geazi foi governado e foi querer ficar com aquela riqueza ali, escondida. O profeta rejeitou, mas Geazi quis. Esse foi o pecado dele. Tem coisas que Deus te dá, mas tem coisas que Deus não te dá. Amém? Eu quero orar pela sua vida financeira nesse momento. Você que está na internet nos acompanhando, que você, ao terminar esta reunião, em cima vai aparecer o link da conta da igreja. Se você quiser, você pode ir amanhã, fazer uma transferência, fazer um depósito da sua oferta. Não importa o valor da sua oferta, o que importa é o que está dentro do seu coração. Deus coloca um valor no seu coração. Foste fiel sobre o pouco. Ninguém sabe? Sobre o muito te colocarei. Amém, queridos? Se você recebe a oração do profeta, curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, é momento de ofertar, e ofertar com alegria, Senhor. Não fazemos isso para seduzir, para comprar, para subornar. Fazemos porque temos um coração cheio de gratidão. Reconhecemos, Pai, que não somos governados por mamon, mas sabemos, Pai, que tudo que temos, tudo que somos vem das Tuas mãos. Em meio a esta crise, Senhor, onde tantas empresas estão fechando, tantas pessoas ficando desempregadas, nós não temos desempregados nessa igreja, Senhor. Nós não temos pessoas aqui, Senhor, na condição mais miserável. Senhor, nós temos tanta alegria porque sobrou até alimento ali, Senhor, que as pessoas não precisaram. E eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus de provisão. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã agora, nesse momento de oferta, enquanto a gente celebra ao Senhor. Amém, queridos? Devagarzinho, enquanto a equipe de louvor ministra uma canção, você sai do seu lugar, de 2 em 2, 3 em 3, vai vindo aqui. E para você que nos acompanha pela internet, nós vamos encerrar nossa transmissão aqui em seguida, nesse louvor, amém? Que Deus abençoe você, fique conosco. Amanhã nós estaremos na Facebook mais uma vez, com a presença do pastor Rick. Teu nome é grande, We are